Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na última missa deste ano. Com a graça de Deus, a igreja é lotada. Prometo não demorar muito para poupar a perna de vocês. Mas pensando bem, nós esperamos para tantas coisas neste mundo, fazemos tantos sacrifícios. Ficar uma hora em pé na missa, no final das contas, é tão pouco, diante de tantas bênçãos e graças que Deus nos concedeu este ano. Com certeza a maioria de vocês ou recebeu do seu aplicativo ou de outra pessoa a retrospectiva de 2024. E é muito importante que nós tenhamos em nossa memória quantas vezes Deus, com a sua misericórdia, nos alcançou durante esse ano. Eu sei que vai chegando o final do ano, último dia, a gente vai se lembrando das derrotas, vai se lembrando dos planos fracassados, vai se lembrando das coisas que planejamos e nem começamos. Vamos nos lembrando de tudo aquilo que queríamos que fôssemos melhores e não fomos, por própria negligência, por também acontecimentos que fogem ao nosso alcance, que fogem da nossa ação. Mas somos chamados hoje, nessa Santa Missa, nessa última missa do ano, na solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a nos lembrarmos de como Deus tem sido bom conosco. Porque apesar de todas as coisas, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas derrotas, Ele continua nos amando, Ele continua trilhando conosco a nossa caminhada, guiando a nossa história. Isso é uma graça muito grande. E devemos cultivar continuamente a memória das bênçãos de Deus em nossa vida. E com certeza, se a gente parar um pouquinho e fechar os nossos olhos, vamos nos recordar de quantas vezes Deus nos guiou e nos livrou dos pecados, nos livrou de coisas difíceis em nossa história. Quantos acidentes. Esse ano mesmo eu quase fui de arrasta para cima 3 vezes dirigindo. E por pouco o padre não está mais aqui com vocês. Às vezes entra um animal de uma vez assim, e às vezes por um segundo a gente consegue desviar. E a gente pensa, nossa, se tivesse atingido, hoje mesmo indo para Campo Limpo, quase bati de frente com uma vaca que estava passando no pasto assim. Então meu anjo da guarda já de longe me avisou. Então nós temos que fazer memória. Eu, particularmente, Padre Bruno, tenho a memória muito curta. Isso é um defeito. Por exemplo, eu sei contar para vocês coisas que me aconteceram agora, né? Desse mês, hoje. Mas olhando para a minha vida, fui transferido de paróquia, é o meu primeiro ano de padre, meu primeiro ano com experiências de confissão, minha primeira paróquia esse ano. Então eu tenho que ser muito grato a Deus. Também aconteceram coisas difíceis na minha família, momentos de provação, momentos que eu precisei também colocar o joelho diante do sacrário e pedir uma intervenção dos céus. Mas sobretudo, irmãos, não podemos esquecer que Deus tem nos amado. E é uma virtude muito cara para nós, a gratidão. E é o que tem nos faltado, não é mesmo? Quando olhamos para a nossa família, olhamos para a nossa família de sangue e a nossa família espiritual. A primeira coisa que queremos fazer é reclamar de uma coisa, de outra, ou de uma pessoa, ou de uma situação. Mas hoje você é convidado a, como Maria fez, a elevar um cântico ao Senhor, a agradecer Ele, inclusive pelas falhas, a agradecer a Deus pelas derrotas. Agradeça hoje a Deus pelos planos que não se fizeram. Obrigado, Senhor, pelos planos que eu fiz e não eram os seus. Obrigado, Senhor, pelas metas que eu coloquei, mas não eram as suas metas. Até nas derrotas, até na falha, somos chamados a enxergar a providência e a mão discreta que Deus tem conduzido a nossa história. Hoje, toda a igreja no mundo comemora Santa Maria, Mãe de Deus. Quando a igreja começou a chamar a Nossa Senhora como dogma de Mãe de Deus? No ano de 431 depois de Cristo.
Ou seja, há 1.500 anos atrás, há mais de 1.500 atrás, Nossa Senhora já era proclamada por todos os povos. Antes de surgir a divisão das igrejas como conhecemos hoje, antes de existir luterana, igreja anglicana, igreja protestante, igreja de todos os nomes que conhecemos, numa época onde só existia ainda a igreja católica. Os cristãos já professavam Maria como mãe de Deus. Então a igreja reuniu num concílio chamado Concílio de Éfeso. É muito importante a gente ter em mente esses dados históricos, porque quando a gente vai olhar para os filmes que estão sendo produzidos, vão se criando muitas superstições, muitas teorias das conspirações. Por exemplo, atualmente tem um filme no cartaz chamado Conclave. E aí as pessoas vão assistir aquilo, vão pensar que de fato a igreja é aquilo, e vão pensar que funciona daquela maneira um conclave, a eleição de um papa. Quando na verdade é só um filme de Hollywood, uma ficção científica. Então o concílio, que é a reunião dos bispos do mundo inteiro, eles se reúnem para discutir um tema que está em pauta na igreja. Ou quando surge uma heresia, ou alguém que tenta e surge como inimigo da igreja, então elas se reúnem em 431, os bispos em Éfeso, para definir o dogma de Nossa Senhora, Theotokos, que significa geradora, portadora, mãe de Deus. E qual é o fundamento desse dogma, queridos irmãos? Porque Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem, e não podemos separar a sua humanidade da sua divindade. Portanto, pelo fato de Nossa Senhora ter gerado Jesus Cristo em seu ventre, podemos dizer, ela gerou Deus. Portanto, ela é mãe de Deus. Isso é um mistério que sonda os nossos corações e nossas mentes. Ao mesmo tempo, ela é filha de Deus, porque Deus a criou, mas Nossa Senhora também é mãe de Deus, porque em Jesus, por Jesus, ela gerou Deus em seu ventre. É esta fé que nós professamos. Não é que ela criou a divindade, porque Deus existe antes de todos os séculos. Deus é o único ser que é o criador de todas as coisas e que não foi criado por ninguém. Escutem bem, a única pessoa, o único ser que existe e que não foi criado é Deus, porque Ele é a fonte de toda a criação. Ele é o princípio de tudo que existe, do que é invisível e invisível, do que é material e espiritual. Então Nossa Senhora, quando diz para o anjo, sim, faça-se em mim segundo a tua vontade, fiat, o que acontece nesse momento? Deus, que não tinha carne, que não tinha matéria, se faz matéria, se faz homem como nós, menos no pecado. E Ele permanece segundo a geração que conhecemos, 9 meses na barriga de Nossa Senhora. E por este fato, por Maria gerar a humanidade santíssima de nosso Senhor, que está unida à divindade de Deus totalmente sem separação, nós proclamamos e rezamos todos os dias: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A nossa oração é totalmente fundamentada na Bíblia, queridos filhos. A segunda pessoa da Santíssima Trindade veio até nós por causa de Maria. E podemos pensar diante de Nossa Senhora, e alguém poderia se perguntar: qual é a maior qualidade de Nossa Senhora? Qual a maior virtude dela? Alguém poderia dizer a humildade, mas nós também podemos ser humildes como Nossa Senhora. Padre, eu acho que a maior virtude dela é a pureza, e ninguém pode ser puro como era, verdade, mas também nós podemos nos purificar também durante essa vida. Talvez a santidade de Maria, sim, mas todos nós podemos e devemos ser santos. A maior qualidade de Nossa Senhora é este título que nós damos para ela. Na verdade, nós damos
porque Deus foi o primeiro a dar esse título para ela. Mãe de Deus. Os exorcistas, quando fazem exorcismo, o padre nunca fez ainda, é muito jovem para isso. E também não tem essa santidade para isso também não. Os que eu acompanhei, os que eu pude ler alguma coisa sobre, dizem que durante um exorcismo, o título que mais deixa os demônios aterrorizados é quando eles invocam Nossa Senhora, Mãe de Deus. Aqueles que rezam a ladainha de Nossa Senhora conhecem, né? Tem muitos títulos. Casa de Davi, Torre de Marfim, Casa de Ouro, Terror dos Demônios, Arca da Aliança, Porta do Céu, Senhora dos Mártires, Rainha dos Apóstolos, Mãe da Igreja. Mas o maior e o mais grande de todos, Mãe de Deus. Ou seja, ela é mãe do Criador. Algumas pessoas, por uma lógica errada, automaticamente pensam, se Nossa Senhora é mãe do Criador, então ela é uma deusa, né? Surgiu até uma pessoa na política que falou uma coisa dessas, né? Que Nossa Senhora é uma deusa. Nunca, ela nunca foi, jamais será uma deusa. A distância que nos separa de Nossa Senhora é muito grande. A santidade que nós podemos ter com o que Nossa Senhora tem. Mas a santidade que separa Nossa Senhora de Deus é infinita. Embora Nossa Senhora esteja acima dos santos, dos anjos, dos arcanjos e todos os seres, a distância que separa Maria de Deus é infinita, no sentido de santidade, de grandiosidade, de divindade. Por mais alto que alguém possa ser, e santo que possa ser, jamais chega aos pés do que Deus é na sua essência. E o que nós podemos aprender com Nossa Senhora? Com aquela que é a Mãe de Deus. Escutamos hoje no Evangelho que Maria guardava todos os fatos e meditava no seu coração tudo o que ela via e escutava. Aqui já temos um bom propósito para o ano que vem. Nós colocamos como meta de nossa vida escutar mais do que falar. Maria guardava as coisas no coração e não na língua. Maria era discreta. Nossa Senhora sabia a hora certa de quando falar. E quando Nossa Senhora abria a boca para falar, sempre era uma palavra de sabedoria. Sempre era algo que era para edificação das pessoas. Que possamos imitar ela no silêncio. De preferirmos estar a sós com Deus, do que rodeado de pessoas que não nos preenchem, do que rodeado de pessoas que não nos levam para o céu. Que preferamos falar de Deus do que das coisas do mundo. Que possamos colocar como meta a santidade. Pensamos bem, se a gente colocasse um pecado por ano para vencermos, e a gente ficasse o ano de 2025 inteiro lutando contra um pecado, aquele pecado que você sabe que persegue, aquele seu ponto fraco, que te afasta muitas vezes da graça de Deus. Em 10 anos, como teríamos crescido na santidade, no amor a Deus? Que nós possamos perdoar mais do que esperar o perdão dos outros. Que possamos e que procuremos mais amar do que sermos amados. Que possamos viver uma vida de serviço. Que possamos, assim como Maria, nos colocar na posição de servos e não de servidos, de não esperar que as pessoas façam as coisas por nós, mas de nós darmos o primeiro passo para amar o próximo, amar a Deus, ajudar a igreja nas suas necessidades. Que não esperemos o sacerdote nos pedir algo para fazermos, aquilo que sabemos que é o certo, mas que façamos com o espírito apostólico e cristão. E como oração final desta homilia, vamos fechar os nossos olhos e vamos
rezar uma canção que alguns devem conhecer, chama Oração de São Francisco, e ela fala exatamente isso. Se alguém ainda não fez uma meta ou um propósito, eu coloco hoje para todos vocês esta oração: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.